Perguntar aqui para o Hélio Beltrão o que ele achou dessas declarações do Lula. A gente tem três aí, né, me parece. Ele falando que vai botar gente no Banco Central de interesse do governo, né? Eu gostaria que os presidentes, todos eles, né, falassem de interesse da população, o interesse público, né, e não do governo. Ele falou dessa questão da meta, né, quer dizer, se a meta está errada, como está mostrando a nossa tarja, muda-se a meta. E teve mais alguma que eu vou lembrar enquanto você comenta. Diga lá, Hélio. É a terceira, pelo menos a que eu entendi como terceira, é de que o Roberto Campos Neto teria dito que para cumprir a meta nesse ano de 3,25, teria que colocar a Selic a 20%, que não é o que ele está fazendo, mas que é praxe do Copom, nos seus modelos, dizer, olha, se a gente tivesse que cumprir a meta, e dado que já se transcorreram aí 3 meses, né, no ano de 2023, teria que fazer muito mais alto, que não é o que o Banco Central está fazendo. Ele já está preocupado com a meta do ano que vem. Se fosse fazer o que deveria fazer, que cumprir a meta, teria que ficar realmente mais alto. Mas isso, o Lula já deveria estar feliz, porque não está indo para 20%. Está em 13,75% e está com cara de cair. Então, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto sobre a meta, estou indo de trás para frente, Felipe. O segundo ponto sobre a meta olha, a inflação é um imposto que pune os pobres, principalmente. Os pobres, não adianta aí, tem gente aí que fica dizendo ultimamente que, não, isso pode ser benéfico para os pobres. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Deve ser nos livros que não estão superados, né, segundo o Lula está dizendo. Deve ser nesses livros aí. Porque a gente sabe, na história do Brasil, do mundo, em todos os lugares, que a inflação pune os mais pobres. E se ele está falando que é para perseguir uma inflação maior, uma meta maior, ele está querendo punir os pobres. Então seria um absurdo alterar a meta de inflação, na minha opinião, que já está, na expectativa desse ano, Felipe, está em 6%. A meta é de 3,25%. Tem aí um espaço até 4,75%, que é o teto da meta. Não vai cumprir pelo jeito, mas por isso que a taxa está tão alta, a taxa Selic, porque a inflação está bem acima do teto da meta. Bom, sobre a questão de que ele quer colocar gente para fazer o projeto do governo, como foi as palavras que ele usou, ele quer que defenda o interesse do governo quem ele botar lá, seja os diretores que ele vai nomear agora no mês que vem, seja quando ele puder trocar o presidente do Banco Central a partir de 2025. Ele está dizendo isso. Isso é um perigo, são os políticos tomando conta da máquina de dinheiro. Isso aí, no passado, sempre gerou problema. Nos Estados Unidos, a primeira vez que os Estados Unidos tiveram um surto inflacionário, desde a sua criação, foi ali na década de 70. O que aconteceu ali? Até o início da década de 70, Felipe, eles estavam meio presos por causa de uma regra que o ouro era lastro e limitava o que o Banco Central podia fazer. Em 71, eles removeram essa regra. E aí o Banco Central ficou livre, leve e solto para perseguir políticas inflacionárias. E isso deu na maior inflação de 15% ao ano nos Estados Unidos e acima de 10% por 2, 3, 4 anos, com taxas de juros maiores do que a gente tem hoje. As taxas de juros chegaram a 15% nos Estados Unidos por bastante tempo até debelar a inflação. Isso mostra o seguinte, que é um perigo a mistura de políticos com o dinheiro que a gente usa. Eu acho até, Felipe, que deveria, assim como a religião tem que ser separada do Estado, não ter mistura entre religião e Estado, também não deveria ter mistura entre o nosso dinheiro e o Estado. Porque por mais que você crie, né, instrumentos, leis de tentar fazer uma independência do Banco Central, os políticos acabam encontrando uma forma de tomar essa máquina do dinheiro e quem sofre no fim do dia somos nós.